Eu sempre gostei do Sonic Werehog, e já chega, eu não aguento mais fingir que não. Oi, seu amigo Giggs voltou. Dessa vez eu tô com um cenário diferente aqui, porque é a cozinha do meu tio que tem esse gato e eu acho que combina com o tema porque eu tô um gatinho. Brincadeira. Bom, eu vim pra falar do nosso queridíssimo filme que passava na sessão da tarde também. Finalmente, eu acho que é o primeiro filme que passava na Globo que eu vou falar sobre. Mas enfim, A Lady e o Lobo. Esse filme foi feito por um estúdio de animação dos Estados Unidos, que é bem normal, inclusive chega a ser até o padrão. Mas o que surpreende nele é o fato de ele ter no Rotten simplesmente 19% de aprovação da crítica e 41% de aprovação do público. Que por mais que sejam notas até que bem diferentes, ambas são ruins. Mas mesmo assim o filme se pagou e lucrou mais do que o dobro do que foi gasto nele. O que é normal, acontece bastante. E por isso ele ganhou uma sequência. Mas ele não ganhou só uma sequência, ele ganhou 7 sequências. É bem verdade que a grande maioria provavelmente foi pra DVD, mas eu não tenho como saber isso. De qualquer forma, eu nunca vi esse filme inteiro quando eu era criança, mas eu lembro de ver muito comercial dele passando na Globo, e muitos dos meus amigos na época comentavam sobre esse filme, falavam que tinha o DVD, comentavam sobre o DVD, mas mesmo assim eu nunca vi. Enfim, vamos logo pro filme porque eu quero entender como a franquia consegue ser tão longa mesmo tendo o primeiro filme tão abaixo. O filme começa mostrando o nosso protagonista, que no idioma original tem o nome de Humphrey, mas no português brasileiro se chama Romeu. Ele tá lá brincando com os amigos dele, descendo a montanha num toco de árvore, e ele tromba Kate, que no Brasil obviamente tem o nome de Julieta. Eu já quero deixar bem claro, eles não são o Romeu e a Julieta desse filme, entendeu? Tem o Romeu e Julieta nesse filme, mas não são eles dois. Enquanto eles estão conversando, o Romeu deixa os amigos dele de vela e a Julieta deixa a irmã dela de vela. A Julieta também fala que ela vai ter que passar um tempo fora porque ela vai se tornar uma alfa, ela vai ter que passar um tempo estudando pra isso e ela só vai voltar na primavera. Aí o pai da Julieta aparece pra tirá-la de lá e ele fala pro Romeu que o Romeu é só um ômega e eles não vão poder ficar tão próximos porque ela vai ter as responsabilidades de alfa dela. Passa um tempo, tem uma cena de transição que é bem feitinha, bonitinha até, e a primavera chega. O Romeu tá fazendo a mesma brincadeira com os amigos dele de descer a montanha em cima de um tronco de árvore e eles veem que a Julieta voltou do rolê lá dos alfas. Os do Romeu até dão uma zoada com ele, falando que ele vai ter que se contentar com as outras ômegas, que por incrível que pareça são lobas veganas. Julieta tá lá caçando e os lobos de outra alcateia aparecem pra atrapalhar. Mas aí dá tudo errado e uma manada vai pra cima deles. E a Julieta consegue resolver tudo sozinha porque ela é incrível, ela consegue. Para de babar, Romeu. Daí a rapaziada toda começa a brigar e os ômegas que só estavam lá olhando tudo vão pra resolver a treta inteira. Eles resolvem a treta inteira na brincadeira, que é o jeito deles de ser, né? Eles são brincalhões. Aí o pai da Julieta aparece pra mandar todo mundo pra casa e parabenizar os ômegas que resolveram aquela treta inteira dos lobos. Romeu aproveita pra dar uma consolada na Julieta, pra deixar ela bem e ela fica de boa. Então quando tá todo mundo voltando pra alcateia, a gente vê a fome que os lobos estão passando. Mais tarde, outros lobos que foram caçar chegam na alcateia falando que eles foram atacados pelos lobos da alcateia rival. Daí a mãe da Julieta fala pra eles reagirem de um jeito um tanto violento e eu reajo igual o pai da Julieta. Daí o pai da Julieta vai lá falar com o líder da outra alcateia e ele é cobrado por esse líder porque ele prometeu a mão da Julieta em casamento pro filho dele, que ia ser a coisa que ia unir as duas alcateias e por consequência ia acabar com a fome da rapaziada, porque os outros lobos também estão sentindo fome, tá todo mundo sentindo fome, todo mundo desgraçado aí. E o ultimato que o pai da Julieta recebe, senão os outros lobos vão atacar, é essa noite no uivado à luz do luar. E pelo que parece, esse uivado à luz do luar é o rolê da liberdade dos lobos, é lá onde eles conseguem ficar com as lobinhas. Daí acabou que a Julieta ouviu toda a conversa do pai dela com o líder da outra alcateia, mas ela decide que beleza, é uma responsabilidade que ela vai ter que arcar. Enquanto isso, o Romeu tá lá apressando os amigos dele porque é a hora do luar e eles se preparam rapidão, ficam bem e vão pro bagulho. O uivado da luz do luar começa e é o que o nome diz, os lobos estão lá uivando por alguns minutos inteiros sem letra nenhuma na música e é isso aí. Daí os amigos do Romeu tentam ficar com as lobas lá, mas eles são ignorados. O Romeu chega, aparece a Julieta logo depois, todo mundo fica, nossa, que linda a Julieta, caramba, velho. Mas aí os amigos do Romeu lembram o Romeu da primeira regra entre os... Não a primeira regra, mas uma das regras entre os lobos. Um alfa não pode uivar com um ômega. Daí acontece que o Romeu vê a Julieta falando com o Garf, que é o moleque que a mão dela foi prometida, e ele chega no meio atrapalhando. Aí a irmã da Julieta tira o Romeu de lá e os dois vão uivar. Mas acaba que o Garf é horrível uivando e a Julieta foge dele. Ele encontra com o Romeu começa a falar como aquele Garf parece ridículo, e o cara realmente parece um tanto ridículo, mas no meio da conversa deles, eles tomam tiros daqueles sedativos.
amigos. É um pouco engraçado o efeito que o sedativo dá neles, porque parece que eles só tão bêbados no GTA, mas é uma cena engraçadinha. Enfim, os caçadores levam os dois pra fora da reserva que eles vivem. O lugar novo que eles vão é tipo um campão e tem uns gansos jogando golfe. Quando o Romeu e a Julieta vão tentar falar com eles começam a ter uma cena de fuga meio nada a ver, tipo, a porra de um ganso levanta um lobo no voo, tá ligado? Enfim, a fuga dos gansos não dá certo, e eles falam pros lobos que os lobos estão em Idaho, que é um pouco longe de onde eles vieram, que é lá no Canadá. Aí eles estão lá em Idaho porque eles vão repopular o parque lá, teoricamente. Mas finalmente a gente tem o nosso plot armado. Enquanto Romeu e Julieta estão lá, os outros lobos estão se confrontando e a mãe da Julieta bota ordem na reunião inteira, e eles decidem que enquanto a Julieta não volta, o Garf vai ficar conversando com a Lily, talaricando na cara dura. O Romeu e a Julieta conseguem entrar num trailer que os caras sempre fazem a viagem indo pro Canadá pra voltar com eles, e eles veem um exemplo de como os opostos podem se atrair. O dono do trailer é um metaleiro e a esposa dele é uma bibliotecária calminha, quietinha. E os dois conseguem se amar desse jeito. A irmã da Julieta, que é uma ômega, tá lá dando ideia no Garf, né? O Garf tá se mostrando, e é maneirinho mostrar esses tantos de exemplos da mesma coisa que até que conversam entre si. Apesar do exemplo do metaleiro e da bibliotecária ser um pouco caricato demais, é daorinha, é bem feito. O trailer para porque o casal foi, sei lá, fazer coisa de casal. O Romeu sai pra dar uma aliviada nas pernas e nessa hora ele se perde do trilho, e aí a Julieta tem que ficar com ele lá no estacionamento do negócio e deu bosta. O dono do posto aparece com uma 12 encarando eles, mas todo personagem nesse tipo de filme que tem uma arma é ruim de mira, ele erra e eles conseguem fugir. Aí os dois começam a andar pela chuva, tá um vento forte, uma chuva da desgraça. E a Julieta tá meio que no estresse com o Romeu, porque por culpa deles, eles perderam a carona pra ir pro Canadá logo, né? Daí a Julieta não quer nem saber e sai andando, inclusive ela tenta atravessar uma ravina e aí ela entra em perigo pro Romeu salvar ela, eles ficarem de boa e dormirem depois, né? Eles acordam de manhã com os gansos lá por um motivo que não é explicado, os gansos simplesmente estão lá e estão lá, os gansos estão lá. Daí os gansos falam pra eles do outro caminho que tem pra ir, que é pelo trem. Garf tá lá impressionando a irmã da Julieta, que é a Lily, e tem uma cena meio cringe, mas rola um climinha entre eles, pintou um clima entre os brothers. Enquanto isso, o Romeu e a Julieta estão seguindo o caminho deles pela montanha pra chegar nos trilhos. Eles começam a fazer uma guerrinha de bolinha de neve e encontram um ursinho pequeno, tranquilinho. Acaba que eles assustam o urso e os pais dele chegam junto com um outro urso que, sei lá, deve ser o tio. Enfim, tem uma cena de perseguição que é um tanto chata, meio mal animada até, os movimentos. A cena é bonita, a animação desse filme é bonita, mas os movimentos são um pouco estranhos. Enfim, acaba que o Romeu consegue fugir com a Julieta daquela mesma forma que ele brincava no começo do filme, que é escorregando um toco de árvore e descendo a montanha, e eles entram no trem. A irmã da Julieta ensina o Garf a uivar do jeito razoável, pelo menos, né? E acabam uivando juntos no processo. Aí tá rolando um clima entre os dois casais do filme e acaba que os dois casais começam a uivar, cada um com seu respectivo par. Mas sei lá, eu achei engraçado a forma como essa cena é dirigida. É uma trilha mega épica pra dois casais de lobo fazendo num jeito bem afinado. Porque sim, os uivados nesse filme não são uivados de fato, eles são cantos. Acabou que o pai do Garf chega e vê ele com a Lily uivando e aí deu bosta, porque os ômega não podem se juntar com os alfa, velho. Não pode, é crime. Não pode, é regra, tá na lei. Agora não vai ter jeito, o ataque vai começar de uma alcateia contra a outra. Tá lá todo mundo se encarando no campo de batalha, passa as ômegas vegetarianas correndo na maior contracultura de ser, falando que são contra a guerra, são contra o conflito, todo mundo tinha que ser irmão e todo mundo tinha que ser da paz. Aí o Romeu acorda a Julieta falando que eles já chegaram no parque, né? E quando eles estão prestes a se declarar, eles veem os lobos se encarando e aí a Julieta tem que pular lá pra resolver o bagulho, porque né, ela voltou, não tem pra que a rapaziada se matar ali à toa. Então é isso, ela vai lá cumprir seu destino, o casamento com Garf vai acontecer, mas nenhum dos dois tá feliz com isso mesmo, de fato. No dia do casamento, os gansos aparecem pra falar com a Julieta, porque o Romeu contou pra eles que ela vai casar com Garf. Daí o Romeu aparece, entrega uma flor pra Julieta e fala que ele vai viajar pelo mundo bem como um lobo solitário mesmo. Então o casamento, pra unir as alcateias, começa. Tá lá todo o rito acontecendo normal, até que na hora do que seria o aceito da noiva, a Julieta volta atrás e fala que não pode, porque é true, ela se apaixonou pelo Romeu. O Garf fala que também se apaixonou por uma ômega e a irmã da Julieta fica daquele jeitão, né, mó felicidade
cidade, pá, nossa, que alegria, mas vai acontecer a guerra. Nessa hora, a manada surge de novo e aí todo mundo foge, mas o pai da Julieta e o rival da outra matilha ficam lá no meio. Nessa hora que o nosso Romeu aparece e junto com a Julieta salva os dois. Aí a Julieta acaba se machucando e tem como sempre aquela ceninha do tipo, meu Deus, ele morreu? Mas ele não morreu e tá tudo certo e aí fica tudo bem. A Julieta pode ficar com o Romeu, o Garf pode ficar com a Lily e o filme acaba com todo mundo feliz e o Ivando muito bem. Eu não tenho nenhum preconceito com furries, inclusive tenho até amigos que são. Não dá pra falar que esse filme é de todo totalmente ruim. Ele é um filme que existe, porque ele é um filme chato e dá sono. Isso é, ele é um filme bem chato e dá muito sono, assim. Eu acho que eu assisti ele umas 3 vezes e eu dormi em pelo menos 2 dessas 3. Então ele é bem difícil de assistir, mas ele existe, ele fez um relativo sucesso. Ele fez bastante sucesso, não relativo, ele fez sucesso. Pelo que gastou e pelo que lucrou, ele foi bem. Agora falar que ele é ruim, não sei se eu concordo tanto. Também dá pra pensar que esse filme, de fato, criou alguns furries. Não sozinho, porque não acho que ele tem esse potencial de criar uma comunidade tão grande assim, tipo, só ele, só a existência dele. Mas ele foi uma das influências pra isso. Porque um negócio que é relevante de você parar pra ver, por exemplo, os furries surgiram no fim da década passada, que impressionantemente 2010 é a década passada, né? Então, pô, eles surgiram no fim da década passada, então quando que eles cresceram, quando que eles realmente viveram assim, a maioria cresceu de fato nos anos 2000. E esse filme é uma das influências dos anos 2000. Como eu citei no começo do vídeo, eu gostava do Sonic Warthog. E se você não sabe, o Sonic infelizmente é um furry aí, pra quem não compactua com os furries, mas gosta de Sonic, tenho que trazer essa notícia pra vocês. Mas não é só o Sonic, tipo, a grande maioria esmagadora das coisas, das mídias nessa época tinha furry, tinha um conceito de furry, tá ligado? O conceito de furry não surgiu ali, mas ele se popularizou muito ali e criou uma comunidade em volta. E esse filme fez parte disso, querendo ou não. Eu acho que ele tem algumas horas em que ele apela um pouco demais pra umas coisas que não fazem sentido, como muita forçação de roteiro, uma história que é bem simples, um universo que é mais simples ainda, e não diverte, porque enche o saco em meia hora de filme e você dorme. Tanto é que eu enrolei, esse vídeo era pra ter saído umas 3 semanas atrás, mas não saiu porque eu fiquei com preguiça de fazer ele, mas eu tô aqui fazendo ele, né, e eu espero que dê view, porque se não der view eu fiz esse vídeo de otário. E como eu falei no começo do vídeo, esse filme tem sim o Romeu e Julieta, mas ele não é o Humphrey e a Kate. Romeu e Julieta desse filme é a Lily e o Garf. Porque se você parar pra pensar, os dois são de famílias rivais, não famílias, mas alcateias rivais, e os dois têm um romance até que bem mais semelhante ao de Romeu e Julieta. O Garf ia ter que casar com a Julieta, mesmo sem ele querer, que é o caso do Romeu, e a Lily é a Lily. A Lily, sei lá, a Lily tanto faz, ela não tem personalidade também, mas é o que mais se aproxima de um Romeu e Julieta ali nos dois. Essa mania que os estúdios de dublagem brasileiros tinham de adaptar os nomes também meio que pegou pra esse filme, sei lá, tá bom, né? Cada um dá o que tem. E a nota final desse filme, que eu sinceramente não sei se muita gente se importa, mas muita gente fica até o final, então eu acho que é válido falar. A nota final desse filme é Furry/10.